Estamos felizes porque hoje é um culto especial, apesar de nós estarmos sentindo a ausência de alguns irmãos, com certeza com as suas justificativas, plausíveis, mas louvamos pelos que estão aqui. Louvamos a Deus já de antemão pela vida de todos aqueles que têm se esmerado no cuidado do rebanho do Senhor. E a nossa oração é para que Deus continue trabalhando, fortalecendo, guiando e conduzindo para cumprir esse propósito espiritual, para a glória de Deus, conduzindo o rebanho que é do próprio Senhor para atingir uma maturidade espiritual e que o nome de Deus seja glorificado em tudo isso. Deus os fortaleça. Estamos aqui com o pastor Jailson, na ausência do pastor Egito, que está com oscilação na pressão. Ele queria ministrar a palavra hoje, mas não foi possível. E a pastora Neide, que são os fundadores desse ministério, juntamente com todos aqueles que já foram formados ao longo dessa caminhada de quase 48 anos da Igreja Batista Missionária. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles e pela dedicação. Amém? Meus amados, geralmente os nossos encontros, eles deixam marcas e chamam a nossa atenção de diversas formas. Talvez você se lembre muito bem o encontro mediante ao trabalho, as responsabilidades que nós temos, mas quando você conhece um supervisor, alguém que está acima, dentro de uma gestão, sempre há aquele nervosismo, aquele anseio de como vai se dar aquele encontro. Talvez você fique treinando um pouco como será esse tempo de contato, se você saberá usar as palavras certas, com sabedoria, para poder causar uma boa impressão. Nós com certeza nos lembramos dos nossos encontros, ou pelo menos os primeiros encontros com a nossa amada, quer seja namorada ainda, quer seja atual esposa, lá atrás, e isso causa uma efervescência aqui no nosso interior, no nosso âmago, e nós ficamos aí com aquela expectativa de igual forma causar não apenas uma boa impressão, mas deixar já a partir dessa ocasião marcas que possa levar na continuidade desse relacionamento. Bom, eu poderia citar o meu próprio mau exemplo, um dos nossos primeiros encontros, eu e a minha esposa, em que você não pode esperar muita coisa de um homem na idade adulta que não toma café. Bom, que esperar de um homem na idade adulta que não toma café? Eis então o nosso primeiro encontro. Estava ali indo conhecer a minha sogra, que eu não sabia que iria se dar essa aproximação. E, bom, naquela ocasião a minha idade era na idade adulta, aproximadamente eu acho que 26 para 27 anos, a minha mentalidade de menino, meu comportamento de menino e o meu paladar de menino. Então ela me chamou para tomar café juntamente com ela e a sua família, e lá fui eu. Ao chegar lá, ela com toda a presteza serviu aquele bolo maravilhoso, como sempre a minha sogra o faz, e obviamente ofereceu o quê? Café. Só que este homem de paladar imaturo, infantil, viu um achocolatado em cima da mesa, e ao invés de tomar o café, mesmo que eu não tivesse tanta apreciação, o que é que eu fiz? Eu prefiro, aí falei o nome do achocolatado, eu prefiro este achocolatado. Foi essa ocasião que eu acho que eu perdi todas as minhas chances de causar uma boa impressão. Estava na cara que aquilo não ia dar muito certo, a não ser que fosse a graça de Deus nos unindo, e é por isso que nós estamos há 13 anos casados. Mas imagine, você está recebendo uma pessoa e conhecendo, oferece café, mas esse indivíduo prefere achocolatado ao invés de café. Que imagem terrível eu imagino que elas tiveram. É tanto que este assunto é um assunto recorrente nas nossas conversas até o dia de hoje. Eu tenho para mim, que eu acho que até o meu envelhecer, eu acho que esse assunto vai voltar à tona. Eu fiquei constrangido, mas ao mesmo tempo eu não poderia reagir de forma diferente à minha natureza. Mas apenas para um fechamento deste assunto, eu quero lhes informar que hoje eu já tomo café, viu? Sem açúcar. Eu amadureci no paladar, pelo menos no paladar. Enfim,
Meus amados, esses encontros então marcam, esses encontros eles trazem essas características que são tão peculiares de uma falta de comunhão ou até mesmo de uma aproximação que causa essa estranheza nas falas, no comportamento, mas pela bondade e a misericórdia de Deus, não é assim que acontece quando o Senhor Jesus ele vem ao nosso encontro. Quando Jesus ele vem ao nosso encontro, na verdade, tudo aquilo que há de errado é colocado no lugar. As falsas impressões, o seu coração que está indiferente, a dureza, a falta de entendimento da obra de Cristo. Quando Jesus ele vem ao nosso encontro, diferente das nossas relações humanas, a nossa vida ela é tocada e algo de realmente especial acontece, mais do que o encontro com a sua atual esposa lá atrás, mais do que o encontro com o seu chefe ou o seu supervisor. O encontro do Senhor Jesus Cristo para com as nossas almas, mesmo pecadoras, sem compreensão, gera uma transformação completa em nossas vidas. E é sobre isso que nós iremos refletir nesta noite. O encontro, o Jesus que vem ao nosso encontro. E eu gostaria que você abrisse em João capítulo 5. E nós iremos ponderar dos versículos 1 ao versículo 15. João, Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 15. Receio que a partir de hoje já não exista quase ou praticamente nenhum pecado ou fraqueza do seu pastor que você não conheça. Depois dessa do café, não tem mais nenhuma. Eu acho que agora todos já conhecem a minha trajetória e já não tem mais nada a ocultar. Mas, enfim, a palavra de Deus afirma o seguinte, mesmo sentados. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, o outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentados, fechemos os olhos. Pai, diante da tua maravilhosa presença, nos apresentamos mais uma vez. Eis aqui o teu povo e eis a tua maravilhosa palavra, que é vida para cada um de nós e que gera fé em nossos corações. Pela tua infinita bondade, ó Deus, faz-nos compreender esta porção da palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como nós já temos um conhecimento geral, o Evangelho de João, ele decide de forma intencional não expor todos os milagres que o Senhor Jesus ele realizou. Pelo contrário, ele seleciona alguns desses milagres, e estes milagres ele os chama de sinais.
E eis então alguns dos sinais, os quais nós estamos acabando de meditar. Ele escolhe apenas 7. Aqui está um destes sinais que o Evangelho de João registra para apontar para o senhorio do Senhor Jesus Cristo, para apontar que Ele é Deus, e que é a partir deste sinal em que começa a existir uma perseguição contra a vida do Senhor Jesus Cristo. É a partir deste sinal que o Senhor Jesus então começa a ser observado como um inimigo da religião judaica. E nós lemos no texto sagrado que, passadas essas coisas, o que liga o texto do capítulo 5 ao capítulo 4, Jesus ele se dirige então para Jerusalém. E na verdade ele sobe a Jerusalém. E isso implica dizer que obviamente Jesus estava provavelmente se conduzido a uma das 3 principais festividades que existiam ali em Jerusalém para adorar o Senhor, como era de costume de todos os judeus. Só que o Senhor Jesus, então, o texto vai afirmar que existia uma localidade. Na Jerusalém antiga existiam 12 portas que davam acesso a Jerusalém. E Jesus, não por acaso, ele segue em direção a este portão conhecido como Portão das Ovelhas. E era assim conhecido porque as ovelhas que eram conduzidas para serem sacrificadas, para oferecer a Deus, passavam por este portão. E Jesus então se dirige para aquele local. E nós vamos então ver e observar nesse texto que existia um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Na casa de misericórdia, nós observamos que o texto também vai nos informar, no versículo 3, que existia uma multidão. E essa multidão estava ali no entorno do culto ao Senhor. Eles estavam no entorno do templo, eles estavam no entorno do lugar da adoração. E que naquele local existiam várias pessoas em uma condição que necessitava de socorro, que necessitava de ajuda de alguém como o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava adentrando naquele local. Então nós observamos que lá havia essa multidão de o quê? De enfermos, cegos. Estavam ali também coxos, paralíticos, muitos que careciam de igual forma da ação miraculosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 4, talvez na sua Bíblia, se estiver aberta, você vai observar que está entre colchetes. Provavelmente está entre colchetes. Isso implica dizer que este versículo não estava necessariamente presente nos manuscritos mais antigos que compuseram o cânon, ou seja, as sagradas escrituras. Quer dizer que existia então, existe mentira na palavra de Deus? Não. Isso implica dizer que talvez alguma nota de rodapé, algum comentário de algum versículo foi inserido no texto sagrado, e que geralmente nós observamos que os editores vão colocar entre colchetes, e geralmente você vai observar um comentário na nota de rodapé informando que este versículo não faz parte dos manuscritos mais antigos da palavra de Deus. Nós sabemos e entendemos, lendo os evangelhos, que os anjos tiveram um papel importantíssimo, sobretudo no prenúncio e durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, sobretudo no prenúncio, na chegada. Nós não podemos, de fato, duvidar que o que está aqui narrado não acontecia. Nós não podemos aqui negar o fato de que Deus, de forma extraordinária, possa ter se utilizado de alguns anjos para, de fato, ali ser realizado milagres, ali naquele tanque chamado de casa de misericórdia, Betesda em hebraico. Mas o texto então nos afirma que estes todos, a multidão que ali se encontrava, eles estavam esperando. A expectativa dos enfermos, dos cegos, dos paralíticos que ali estavam, dos cegos, era de que na ocasião em que o anjo descesse, eles então, o primeiro a descer naquele tanque seria curado. E nós então podemos, obviamente, observar que, tendo acontecido essa ação sobrenatural do anjo ou não, isso não vem ao caso. Mas nós observamos que há uma relação na sequência do texto com algo que acontecia.
Isso nós não podemos negar. Pelo menos havia uma crendice de que aqueles milagres de fato estavam acontecendo. Aquela multidão não estaria ali no entorno do templo, aguardando esse movimento das águas, que uns vão afirmar justamente que era algo de forma natural, como um borbulhar das águas que ocasionalmente acontecia, ou que então algum duto que descia água e que portanto havia aquele mover. As pessoas estavam ali na expectativa. Eles estavam aguardando algo se movimentar para se lançar no tanque que se chamava Casa de Misericórdia, que estava na Porta das Ovelhas, que era uma das entradas da cidade de Jerusalém, próximo ao templo dedicado ao nosso Senhor. Meus amados, isso mostra um cenário geral da expectativa humana para com a religião. A expectativa dos homens que buscam através de seguir, através de preceitos, através de expectativas humanas, a realização de um milagre que só o Senhor Jesus Cristo pode realizar. Que nós podemos observar que, de fato, o Senhor Jesus Cristo, Ele se direcionou a este local porque havia uma intencionalidade de chegar ali para, mediante a tantos que se encontravam, se encontrar com um homem. E isto é maravilhoso da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha poder para curar todos os que ali estavam? Tinha. Mas Ele não curou a todos. Mas o que eu quero dar ênfase neste primeiro momento da reflexão é que este aspecto da casa de misericórdia, aonde não se manifestava misericórdia, a casa da misericórdia, onde se havia uma expectativa de realização de milagres, as pessoas estavam ali aguardando algo acontecer, mas que com o passar do tempo não acontecia. A expectativa de pessoas que chegavam até aquele local, mas que voltavam ou permaneciam naquele local sem nada acontecer. E aí nós poderíamos de fato trazer uma correlação para com aqueles que servem ao Senhor nos dias de hoje. Aqueles que estão na caminhada com Deus e que com o passar do tempo geram muitas vezes inclusive expectativa de que algo venha a acontecer. Mas muitas vezes entramos e saímos de uma casa de misericórdia, porém sem sermos tocados, sem havermos sido encontrados ou tido este encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós começamos a fazer por fazer. Estamos na casa de misericórdia, mas não há aqueles que se conduzam à nossa direção, como é o contexto, que não ajudavam este paralítico a ser lançado naquele tanque. E que nós entramos e saímos com as nossas mesmas necessidades, as nossas mesmas realidades, problemas reais, problemas no casamento, problemas na vida dos negócios, problemas ministeriais, problemas de diversas áreas. Nós passamos por dificuldades, e se você porventura nunca teve essa experiência de estar em um momento difícil na sua vida, em que você vem para a casa de misericórdia, se apresenta diante de Deus, mas às vezes nós saímos desse ambiente e muitas vezes parece que nada está acontecendo. Você é um homem, uma mulher virtuosa e virtuoso, e que portanto você é uma pessoa abençoada, que todas as vezes você é contemplado em todas as áreas da sua vida. Quantas vezes eu já entrei nesse lugar, clamando por misericórdia pela minha própria vida, mas tendo que trazer uma reflexão da parte de Deus. Quantas vezes nós adentramos aqui aguardando na expectativa: Senhor, fala algo ao nosso coração. Usando uma pessoa, usando uma oração, usando um louvor, sobretudo a Tua palavra, mas Deus fala conosco. Age na área da minha vida que eu tenho apresentado diante de Ti. O meu coração está dilacerado, eu estou cansado, eu estou quase desistindo, mas Senhor, me socorra.
me socorra. Mas muitas vezes, a exemplo destes que estavam ali, aguardando, na expectativa, este homem em particular, nada lhe acontecia durante 38 anos. Imagine o que são 38 anos. Agora eu quero lhe transportar para uma realidade de um homem pobre, naquela região do Oriente, aonde existia uma expectativa no seu coração. O texto não nos afirma que ele tinha 38 anos. O texto não nos afirma que ele permaneceu durante 38 anos no tanque de Betesda, mas o texto nos afirma que este homem estava na expectativa de receber um milagre, que ele era um paralítico e de que ele estava no tanque de Betesda, aguardando algo sobrenatural acontecer, aguardando um agir para trazer alívio às necessidades físicas que ele então precisava. E ele estava ali aguardando, e os anos foram se passando, e 10 anos, e 12 anos, sem ninguém poder ajudar. Entenda, o texto de forma implícita nos dá a entender que ele não tinha condições de ter, primeiro, não tinha ninguém da família por ele. Ninguém da família estava assistindo este homem paralítico. Ele estava sozinho naquele local. Ele também provavelmente não podia pagar ninguém, nenhum amigo, para que ele então estivesse. No momento em que o anjo descesse para poder ser lançado naquele tanque, então ele estava desassistido de forma completa e total. Sozinho, aguardando um milagre que não acontecia. Sozinho na casa da misericórdia, aguardando o anjo descer e tocar. Então nós vemos um homem que era extremamente carente da ação de Deus em sua vida. Há alguém aqui que está carente da ação de Deus na sua vida? Eu estou carente da ação de Deus na minha vida. Eu estou carente da ação de Deus no meu ministério. Eu estou carente da ação de Deus na vida dos meus irmãos. Eu estou carente da ação de Deus para me iluminar na sua palavra. Eu estou nesta dependência e precisando que Deus intervenha e venha ao meu encontro nesta noite. Eu preciso do socorro de Deus neste exato momento. E talvez alguns dos que aqui estão também careçam desse encontro maravilhoso, da vinda do Mestre ao nosso encontro. Não que nós, nas nossas expectativas humanas e frustradas, saiamos daqui da mesma forma, mas que alguma coisa aconteça, porque muitas vezes nós inclusive nos cansamos. E aí o Senhor Jesus se dirige no meio da multidão. Imagine que no meio da multidão Deus se dirige a André. Que coisa linda. O Deus então que contempla, o Deus que tudo vê, o Deus que enxerga e sabe a realidade de cada um, e que Ele reparte a cada um de acordo com as suas necessidades, e que pela fé e pela confiança na palavra de Deus, nós precisamos adentrar neste lugar, acreditando que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que continua agindo e fazendo coisas sobrenaturais. Sim, talvez você não precise de um anjo vindo em sua direção, basta uma palavra da parte do Senhor, para que todo o cenário mude, para que aquilo que estava gerando incredulidade em nosso coração, caia por terra e a fé novamente raia em nossos corações. Então Jesus, ele dirige-se especificamente a este homem. Então o texto se segue. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Bom, nós já aprendemos que Jesus, ele é Deus. Aprendemos que na união hipostática, Jesus, ele não perdeu atributos de Deus. Jesus, 100% homem, com as suas carências, com as suas necessidades fisiológicas, como o texto de Hebreus vai nos informar, tentado em todas as coisas, porém sem cometer pecado algum, enquanto homem, um homem enquanto eu e você, estava adentrando naquele local, mas o texto nos afirma, Jesus vendo-o deitado e sabendo
daquela situação. Jesus estava sabendo daquela situação. Sim, você pode informar a natureza espiritual, a natureza de Deus informou a natureza humana de Jesus da real situação daquele homem. Ou talvez ele possa ter sabido de alguma outra pessoa, mas não importa. O que importa é que Jesus sabia a necessidade daquele homem. Ele sabia que no meio da multidão existia uma pessoa que há quase 4 décadas estava aguardando um sobrenatural de Deus. Ele sabia. E a primeira indignação que isso deve gerar em nosso coração é nos lembrarmos que as enfermidades, que os problemas que nós passamos, eles existem por causa do pecado que adentrou no mundo, meus amados. A primeira inquietação que deve existir em nosso coração é, olhando para o texto sagrado, essa multidão de pessoas não estariam sofrendo se não fosse por causa do pecado. Como consequência do pecado, a natureza humana então foi corrompida e agora eles padecem, nós padecemos, mas há aquele que está sabendo de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é então aquele que entende a real necessidade do ser humano e que Ele se dirige para nos encontrar. Talvez o Senhor Jesus esteja vindo em nossa direção para nos encontrar nesta noite. Não um encontro para a salvação necessariamente, mas um encontro para mudar o nosso interior, para gerar novamente fé, esperança e convicção. Jesus sabe exatamente como eu e você nos encontramos. Você não serve a um Deus morto, indiferente, que não se importa com a sua vida, e é nisto que eu me alegro mediante a palavra de Deus. Jesus, Ele sabe qual o nome da rua onde eu moro, o número da minha casa, mas sobretudo Ele sabe quem eu sou, um pecador dependente da graça de Deus, um pecador regenerado, que apesar das minhas muitas falhas, Ele me amou primeiro, e eu tenho um dono. E porque eu tenho um dono, eu posso renovar a minha esperança, porque Jesus sabe o que eu estou passando, e Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe exatamente a área da sua vida que você passa por fragilidade. Então Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, fez uma pergunta óbvia para muitos: você quer ser curado? Talvez não seja necessário uma cura física para a sua vida nesta noite. Talvez seja uma cura emocional. Talvez você não precise de uma cura emocional. Talvez você precise de um renovo da parte de Deus na caminhada com Ele. Talvez você não precise de um renovo espiritual na caminhada com Ele, mas talvez você precise sentir o amor de Deus sobre a sua vida nesta noite. Não importa a pergunta dirigida para mim, para você, mas a pergunta é: você quer ser? Você quer ser curado, você quer ser tocado, você quer ser renovado, você quer novamente sentir a minha presença? Você quer ser curada? Esta foi a pergunta. Mas o que isto nos revela, meus amados irmãos? Revela que talvez, e provavelmente, este homem, depois de tanto tempo aguardando, talvez já tenha se acomodado mediante a sua situação. Mas pastor, o texto fala que ele estava lá no tanque de Betesda. Sim, mas o decorrer do diálogo vai nos apresentar indícios de que aquele homem estava lá, mas já sem acreditar, estava lá por estar. Estava na casa da misericórdia, mas porque é a minha religião. Não, você está aqui na ceia, porque afinal de contas é a ceia. Eu tenho que bater o ponto, zerar o pecado do mês para voltar à minha vida. Está por estar. Caminhar em direção a Cristo por caminhar.
fazer por fazer, e que, portanto, Jesus pergunta, talvez para chacoalhar aquele homem e fazê-lo atentar mediante a sua realidade, e que estava diante dele aquele que tem todo o poder. Quando você vem até a casa de Deus, você ainda se lembra que o Deus Todo-Poderoso está recebendo a sua e a minha adoração. Você prepara o seu coração para este momento de adoração, mas também para ser confrontado pela sua palavra. Você quer ser curado? Você ainda crê que pode ser curado? Você ainda quer que pode ter o seu interior mudado? E o enfermo responde o que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio de incredulidade, de impossibilidade. O texto então vai nos afirmar: Senhor, eu não tenho ninguém. A primeira resposta é: eu olho para o lado e eu não enxergo quem possa dar as mãos. E quantas vezes nós estamos aqui na casa da misericórdia esperando alguém venha me dar a mão, me dê a mão, me ajude, me socorra, me abraça, me acuda, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de encorajamento, eu já não suporto mais, você não consegue enxergar. Olha, eu estou nessa situação, era assim que aquele paralítico se encontrava. Eu não tenho ninguém que me ponha naquele poço. Eu não tenho ninguém que me direcione ali para aquele tanque, para eu poder receber o que eu tanto aguardo. E talvez esta seja uma das características que está no seu coração: eu estou sozinho. Ninguém dos da minha casa, ninguém da igreja está se apercebendo de que eu estou precisando. E o homem então revela em primeiro lugar essa situação de frustração do seu coração. Tanto tempo esperando, ele sequer deve ter levantado os olhos para Jesus. Ele sequer deve ter então, de fato, perguntado, e o texto deixa claro que ele não sabia com quem estava conversando. Mas aquele homem então afirma: eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Mas eu quero te lembrar que Jesus é o teu verdadeiro amigo. Muitos têm colocado a expectativa em homens e se frustram. Muitos se colocam a expectativa em lideranças humanas e se frustram. Muitos colocam a expectativa em relacionamentos e se frustram. Mas sabe quem é que de fato vai contemplar as tuas necessidades? É Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está sendo adorado nesta noite, aquele que vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da nossa vida, e que estava conversando com este homem. Não há ninguém. Talvez você entrou nesta noite: eu estou sozinho, eu estou sozinha, não há ninguém por mim. Isto é mentira de Satanás. Há alguém que pleiteia e luta as tuas batalhas. Há o guerreiro de Israel que está à tua dianteira e que está cuidando de ti e de mim. Você não está sozinho e sozinha na caminhada. Você não está sozinho. Talvez você se sinta humanamente sozinho, mas o Deus que contempla todas as coisas te enxerga nesta noite. E Ele sabe, talvez até o teu coração anunciando: Senhor, eu me sinto sozinho. Eu estou sem ter quem lute por mim. Mas o Senhor afirma na sua palavra que é Ele quem luta por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a segunda resposta que ele vai dar nessa mesma resposta é: olha, quando eu tento, primeiro, eu estou sozinho, ninguém é por mim. Em segundo lugar, eu me esforço nas minhas obras. Senhor, eu me esforço, eu quero vencer na força do braço. Eu tento chegar até aquele tanque, eu quero receber a minha bênção, eu quero me libertar dessa minha condição que me limita, eu quero sair, eu não gosto de viver dessa forma, mas eu vou na força do meu braço. E eu
tento, mas quando eu tento eu me frustro, porque novamente eu caio, novamente eu peco, novamente eu cometo as mesmas coisas, novamente eu me frustro na força do meu braço. Quando eu tento, quando há então a iniciativa da minha parte de mais uma vez buscar a resposta e a mudança, quando eu tento, nada acontece, porque alguém já recebeu em primeiro lugar. E talvez escondido aqui na fala deste homem esteja um coração também revoltado contra Deus. Deus olha por todos estes que aqui estão, mas não olha para mim. Deus atende a oração das pessoas da igreja, mas Deus não está olhando para a minha causa. Mas diante dele estava aquele que estava contemplando os 38 anos da condição que ele se encontrava. Meus amados, não me pergunte, porque algumas pessoas esperam 6 meses, uma semana, e outros esperam 60, meses ou 6 anos para receber a resposta. Eu não tenho como responder isso para você, mas uma coisa é certa: nós só recebemos as provações e as lutas de acordo com a possibilidade de suportar todas essas situações. E Ele está conosco em todos esses momentos. Porque você tem perseverado apesar das lutas na presença de Deus. É Ele quem está contigo, é Deus quem está te sustentando, é Ele quem está te fortalecendo. É por isso que você ainda não sucumbiu, é por isso que você ainda não desistiu, é por isso, não é por causa de você, é porque Ele está do teu lado, Ele está te sustentando com a sua destra fiel. Esse Senhor Jesus Cristo que te contempla e que te vê, e que nesta noite Ele te lembra e me lembra: eu sei, filho e filha, exatamente o que você está passando. Meus amados, eu não posso ler um texto como esse e não olhar para o contexto do meu passado. Quantas noites sombrias na minha vida, quantas circunstâncias em que eu simplesmente a incredulidade dominou o meu coração e eu perguntava ou me questionava: há realmente um Deus? Quantos em nosso meio estão passando por tantos dilemas na alma, que olham para Deus, olham a estrutura, olham a religião e dizem: eu estou, mas eu não sou tocado. Eu estou ali no meio, mas parece que tanto faz. Meus amados irmãos, Deus, Ele está contigo, assim como esteve comigo. Ele está contemplando a tua necessidade, que portanto Ele virá no tempo oportuno para te assistir. Ele virá. Não deixe de crer no Deus que contempla a tua e a minha necessidade. E Ele não responde ao Senhor Jesus. Era uma pergunta simples: sim ou não? Você quer ser? Sim ou não? Você quer ser curado? Sim ou não? Não precisava Ele dizer: eu estou sozinho, abandonado, o Senhor não me vê. Ou então: eu estou tentando, o Senhor não enxerga. Eu jejuo, eu me consagro, eu renuncio à carne, mas parece que nada acontece. Meu namorado não chega, o emprego não aparece, a promoção não surge, parece que está tudo estagnado, nada sai do seu lugar. Eu estou tentando, mas Jesus não está perguntando se você está sozinho ou se você está tentando. Ele está perguntando: você quer? A resposta só precisava ser sim ou não. Eu creio ou eu não creio? Eu tomo posse ou eu desconsidero aquilo que o Senhor está me propondo? Então Jesus lhe disse, rejeitando a resposta daquele homem: levante-se, pegue o seu leito e ande. Meu Deus. Levante-se, pegue o seu leito. O leito era como que uma maca, uma esteira de pessoas pobres que eram pedintes naquela época. Pega a sua maca, não é a maca de um hospital, mas era algo fácil, móvel. Pega essa tua esteira, levante-se, ande.
Uma voz de comando, e aquele homem então afirma o texto sagrado, diferente do Evangelho de Marcos, que registra várias vezes imediatamente. No Evangelho de João, esta é uma das poucas passagens nos sinais em que Jesus é registrado, em que acontece imediatamente. Sem tempo de espera, você já esperou demais. 38 anos, imediatamente, aquele homem então se viu curado, pegou o seu leito e começou a andar. O Jesus que contempla, o Jesus que no meio de uma multidão, mas que sabia exatamente, não, hoje é a Aline que precisa do meu encontro com ela. Não, hoje é Letícia que precisa do meu toque. Não, hoje é Rose que precisa do meu toque. No meio da multidão, eu sei até onde Aline, até onde Letícia, até onde Rose vão suportar a luta e a provação. Mas quanto a você, Samuel, quanto a você, César, vocês conseguem suportar mais um pouco. Então aguarde que certamente o Senhor virá em nossa direção. Não pela ajuda de pessoas, não por uma realização mística, mas pelo próprio céus que virão em sua direção para realizar esse encontro de transformação. Pega essa tua maca, pega aquilo que te limita, pega aquela tua impossibilidade, levanta e anda. Ordem do Deus Criador, do Deus sustentador, que pode matar, mas que pode fazer vir a vida, do Deus que humilha, mas do Deus que exalta. Este é o nosso Deus. Voltando então, a minha vida, às vezes eu fico como um menino, olhando para o meu passado e falando, meu Deus, que graça maravilhosa me assistiu. Nas noites mais nebulosas da minha vida, o Senhor me assistiu. O Senhor estava comigo e o Senhor estava contigo, te fortalecendo, te direcionando. E por isso nós estamos aqui. Mas então o Senhor Jesus, Ele realiza este sinal miraculoso. Tirava a impossibilidade. E diferente do que aconteceu com Naamã, não era necessário descer ao rio como um sinal de obediência. Não era necessário, como o cego de João capítulo 9, se banhar ou lavar o rosto no tanque de Siloé, o enviado. Significava isso. Mas Jesus foi ao encontro daquele cego de nascença. Não era necessário sinais externos, apenas uma voz de comando. Pega a tua maca, levanta e anda. Meus amados, às vezes nós estamos esperando algo extraordinário acontecer, quando na verdade algo extraordinário já está acontecendo. Você e eu somos como este homem que estamos apresentando apenas as queixas. Estou sozinho, só eu fiquei, só existe eu de profeta, só eu não me curvei diante de Baal. Não, Senhor, eu tento, eu não consigo. Ou você então vai simplesmente receber da parte de Deus, pela sua palavra, pela fé, de que Deus está renovando as suas forças nessa noite, de que Deus está contemplando a tua necessidade, está trabalhando na tua vida, está te aperfeiçoando e está contigo nessa batalha. Você não está só. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós estamos sendo guiados e conduzidos pelo Pai de amor, que conduziu aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto. É o mesmo Deus. Nosso Deus não muda, é o mesmo. E Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Porém, Jesus, como Ele gostava às vezes de afrontar o sistema religioso, Ele realiza este sinal justamente em um sábado. No sábado a lei dizia que não poderia se trabalhar. Junto a isso, a lei oral dos judeus, existiam mais de 30 leis que tipificavam qual eram os tipos de trabalho que não poderiam existir. E eis um dos trabalhos: pegar um objeto. Não era possível realizar isso e transportar de um lugar para outro.
E aqui está esse homem então realizando este serviço, este trabalho, num dia de sábado. Este que agora é curado, mas outrora era um paralítico. Estava caminhando, e aí os homens da lei, eles vão questionar: olha, quem foi que realizou isso? Eu não sei dizer. Quem foi que realizou este milagre? Eu não sei. Porque ele de fato não sabia quem era que havia feito aquele sinal. Versículo 13 então vai nos dizer: aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Maravilha! Parece que estava tudo resolvido. Era o lugar certo de vir para adorar a Deus. Era o lugar certo de expressar a Deus a sua gratidão pela cura. Maravilha, é uma bênção. Receber cura, receber resposta de Deus, é a expectativa do nosso coração em várias áreas da nossa vida. Mas, meus amados, Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele quer realizar muito mais do que trazer respostas para os anseios da nossa alma. O Senhor Jesus estava contemplando aquele homem e então questiona e vai afirmar: olha, você foi curado. É uma afirmativa. Eu estou vendo, eu mesmo proferi a palavra, porém, não peques mais. E aqui uma concordância que quase é unanimidade dos comentaristas bíblicos. Não é que o fato da situação anterior dele era consequência do seu pecado. O que Jesus está abrindo o horizonte e as possibilidades diante do seu olhar espiritual é justamente isso. Entenda que mais do que uma cura dessa sua paralisia, eu estou aqui te apresentando uma cura para a tua alma. O pecado que te domina, que te aprisiona, ainda você precisa abandonar e rejeitar. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aquele homem recebeu algo extraordinário. Imagina, você parou para imaginar isso? Nos dias atuais, alguém simplesmente coxo, se levantar e andar. Meus amados irmãos, essa igreja no outro domingo não ia ter gente que iria caber aqui. Coisa grande. Não temos percebido mais, infelizmente, esses sinais extraordinários. Mas eu continuo crendo. E que, portanto, aquele homem havia recebido essa coisa extraordinária. Mas Jesus está dizendo para ele: ei, você que está na casa de Deus, recebeu uma bênção de Deus, mas que ainda não atentou. É preciso deixar a vida de pecado. É preciso renunciar à sua carne. É preciso então abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, para que você então seja purificado de uma enfermidade maior do que uma questão natural e física. E aí qual é a consequência e a atitude desse homem? A atitude dele é de ingratidão. A atitude dele não é de gratidão. O texto sagrado nos afirma que ele vai contar para os judeus. Ele não vai contar porque ele está testemunhando para as autoridades judaicas. Ele vai contar para os judeus porque ele estava temendo mais a punição das autoridades judaicas do que temendo aquele que havia lhe curado, que estava lhe apresentando agora a necessidade da redenção dos seus pecados. Então o texto diz: o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. O encontro é extraordinário, não temos dúvida disso. Assim como foi com a mulher samaritana e tantos outros encontros do Senhor Jesus Cristo, com Zaqueu e tantos outros, Jesus havia se encontrado com este homem. Lhe mostrou a possibilidade de uma mudança completa, mas também o curou. Mas abre o seu entendimento: olha, homem, você precisa muito mais do que isso. Você que vem até a casa de misericórdia e está aguardando apenas um sinal, um milagre, uma resposta de oração. Sim, Deus tem, mas tem muito mais.
O Senhor Jesus, Ele quer trazer a solução real do seu problema. E esta solução é o perdão através do sangue de Jesus Cristo. E muitos dos que recebem respostas como este homem recebeu, ainda conseguem virar as costas para o Senhor Jesus Cristo. Recebem, mas simplesmente não fazem questão de segui-lo. Recebem, mas não fazem questão de congregar. Recebem, mas não fazem ocasião de estar ou de não estar. Porque o que importa é a resposta dos meus anseios. O que importa é de fato que eu seja contemplado. O egoísmo, muitas vezes presente no meio daqueles que estão entre o povo de Deus. E que Jesus então encerra-se essa passagem com esta situação. Jesus curando, Jesus apontando uma realidade espiritual, as autoridades judaicas perseguindo o Senhor Jesus, e este homem indiferente à obra que Jesus havia realizado. E assim encerra. E os judeus então começam a perseguir Jesus. Mas Jesus realizou a sua obra. E Jesus nessa noite então nos lembra a cada um de nós, mediante a tantas necessidades aqui presentes. Primeiramente, o Senhor Jesus, Ele contempla a tua real situação. Em segundo lugar, Jesus, Ele não te deixa no meio dessas angústias e desses problemas. Em terceiro lugar, é nele, não em uma religião, não em uma liderança, que há resposta e cura para as suas necessidades. Mas em quarto lugar, mais do que as coisas que você está necessitando, Jesus tem a solução para a tua alma. Ele quer te salvar. Ele quer te garantir uma eternidade. De muitos que às vezes no meio do povo de Deus entram e saem, mas que ainda permanecem sem uma convicção. É sobre isto que Jesus está falando. Jesus, Ele quer chegar e ter esse encontro com a tua vida, mas também Jesus quer te curar e Jesus quer te consolar. E nessa noite você pode sair daqui olhando para esse texto e abraçando essas verdades espirituais, ou você pode simplesmente dar as costas, assim como este homem fez, e não se apropriar das bênçãos de Deus. Que Deus nos ajude, porque eu sou o primeiro a necessitar desse encontro maravilhoso em minha vida. Nesse momento eu gostaria de orar juntamente com você. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir àqueles que entendem e querem receber uma oração nesta noite pela sua vida. Que está em uma situação talvez semelhante a deste homem paralítico, sem esperança, sem expectativa, aguardando, frustrado com o passar do tempo, na ausência de uma resposta, e que você quer receber uma oração nesta noite, eu gostaria de orar por você. Se há alguém em nosso meio, talvez nos dias atuais, exista tanta incredulidade que você já não vê mais nem necessidade de receber uma oração. Talvez olhando para a sua vida, talvez você nem faça mais ocasião disso. Mas eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria de orar para que Deus, não sou eu, meus amados, não tem nada a ver comigo. Talvez muitos olhem para mim, esse pastorzinho aí. Meus amados, é Deus quem opera. É a palavra quem opera. É o Espírito Santo quem toca. É Ele quem tem todo o poder. É Ele quem contempla o coração de cada um de vocês. Não sou eu. Eu sou fraco e sou dependente do mesmo Espírito Santo. Eu gostaria de pedir ao corpo diaconal que me ajudasse em oração. Em nome de Jesus. Enquanto os meninos vão dedilhar algum louvor, nós vamos orar nesse momento, clamando pelo socorro de Deus na sua vida. Clamando para que Deus lhe toque, para que Ele te restaure, para que Ele mude, para que Ele traga um novo tempo, tempo de refrigério, tempo, sabe, de regozijo na presença de Deus, tempo também de cura, porque Ele é cura.
Ele é aquele que te conhece, sabe a tua realidade. Se você quer receber uma oração da parte de Deus, venha para cá. O corpo diaconal que não está para receber oração, venha orar por todos esses que estão aqui em nome de Jesus.